dessa doutrina, irmãos, é o cálice. Como eu falei, nós vemos quando nós chegamos na igreja. O cálice, ele também é o símbolo do sofrimento, da dor de Cristo. Quando Cristo está lá no Getsêmani, ele fala lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, no versículo de número 36. Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então, nós vemos este símbolo também como símbolo, esse objeto também como símbolo de dor e sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E ele lembra também, de certa forma, um recipiente onde colocam certos remédios. Certamente, o conteúdo bebido por Jesus naquele momento lá no Getsêmani, lá na cruz do Calvário, né, foi extremamente amargo como um fel. E nós sabemos que ali ele abriu mão de toda a sua vontade, de tudo que ele desejava para cumprir e obedecer à vontade de Deus, para cumprir os desígnios de Deus, naquela morte de cruz, aquela morte de vergonha. E então o cálice, portanto, é o símbolo do sofrimento de Jesus no Calvário. Sua dor era tão intensa que quando ele orava, antes de ser traído, o nosso Salvador, o seu suor transformou-se em gotas de sangue. Eu não sei se os irmãos já leram lá em Lucas 24, 22, 44, onde fala: e estando angustiado ele, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Tamanha dor e sofrimento nosso Senhor Jesus passou, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Aleluias, louvado seja Deus. Então o símbolo é o cálice. E o evangelho, a igreja do evangelho quadrangular também, representa, cada um dos evangelhos tem um significado. E Marcos, ele apresenta Jesus como sendo o servo de Deus, o médico, o grande médico. E uma curiosidade para os irmãos, que o evangelho de Marcos foi escrito aos romanos. Marcos escreve aos romanos, e os romanos eram muito rígidos em relação à obediência, devido à sua tradição militar. E o evangelho de Marcos, então, é escrito aos romanos. E Marcos apresenta Jesus como sendo o servo de Deus, o médico divino. E o versículo lá, Marcos 10, 45, diz assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como sendo o servo de Deus, que veio para servir. E a cor é o azul. O azul, quando nós olhamos para o céu, nós olhamos para as nuvens, nós olhamos e temos aquela sensação de paz, de tranquilidade. E o azul representa esperança também. Quando olhamos para o céu, é de lá que vem a cura, é de Cristo que vem a nossa cura. Então, o azul simboliza a cura divina. Aleluia. E ele tem também muitas propriedades terapêuticas. Eu não sei se os irmãos já repararam, quando nós vamos em hospitais, em UTIs, a maioria dos lugares utilizam de roupas azuis, jaleco. Por quê? Porque o azul, ele traz esse efeito calmante, de tranquilidade. Os hospitais, essas farmácias terapêuticas, eles utilizam muito o tom azul. Então, o símbolo é o cálice, o evangelho é o evangelho de Marcos, a cor azul. E o rosto? O rosto, a fundadora da igreja, né, a Aimee Semple McPherson, teve essa visão de Deus. E o rosto é o rosto de boi, que representa a cura divina para a humanidade moribunda e doente, tanto de espírito quanto no corpo. No rosto de boi, o boi, ele simboliza o grande removedor de fardos. Quando nós vemos o boi, ele é um animal forte, robusto, e ele carrega os fardos. E assim também o nosso Senhor Jesus carregou o meu e o seu fardo. E nós vemos isso lá no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nesses versículos nós podemos ver com clareza que Jesus trouxe ao homem duas coisas essenciais que lá no Éden foi perdido: a salvação e a cura. Você sabe qual que é o lema da igreja do Evangelho Quadrangular? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Senhor Jesus, Ele cura. Aleluias. Ele é fiel, louvado seja Deus. E junto com o pecado de Adão também veio as enfermidades, porque a desobediência trouxe ao mundo o pecado. E o pecado trouxe muitas consequências para as nossas vidas. E a enfermidade é uma delas. Existem muitas enfermidades que são consequências de uma vida inteira errada, né? Nós sabemos que uma vida inteira errada é de má alimentação, de falta de cuidado e negligência com a saúde, mas tem muitas coisas também que nós passamos e sofremos por doenças que são coisas patológicas, genéticas. Nós sabemos disso. Mas nós precisamos entender nessa noite que, independente se essa doença ela é patológica, se ela é algo que foi adquirido ao longo dos anos, o nosso Senhor Jesus, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para curar e libertar. Aleluias. Eu queria dar essa introdução a vocês e agora nós iremos para a palavra de Deus. Porque nós precisamos primeiro entender sobre essa doutrina. Eu simplifiquei bastante aqui, mas agora nós iremos ler o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 17, no versículo de número 11. Glórias a Deus. Lucas 17, 11. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aqui narra a história dos 10 leprosos que são curados. Nós vamos ler juntos agora. Glória a Deus. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito lindo, onde nós vemos esses homens ousados com fé, mesmo antes de serem curados, com uma palavra de Jesus, eles obedecem em fé e eles no caminho são purificados. Eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a pensar na cena, em todo aquele contexto. Eu não sei se vocês sabem essa curiosidade, mas os leprosos eram exigido que eles ficassem afastados das demais pessoas. Eles não podiam viver no convívio social com as pessoas normais. E antes, se eles chegassem, se aproximassem perto de alguém, eles deveriam anunciar a sua presença, porque eles deveriam ficar à distância dos outros.
se eles percebessem que a lepra começasse a regredir, que eles começassem a ser curados antes de ser, percebendo que estavam melhorando, eles deveriam ir até o sacerdote e se mostrar a eles, para que o sacerdote os considerasse purificados e eles pudessem voltar ao convívio. Assim que funcionava. Só que eu comecei a meditar nesse texto, comecei a ler, e aqui algo me chamou muita atenção. Aqui a palavra de Deus diz que eles, ao entrar Jesus no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Dirigiram-se a ele. Os leprosos conheciam Jesus. Eles sabiam quem Jesus era. Sabiam que Jesus era o Senhor, era o Filho de Deus. Era aquele que estava realizando prodígios e milagres e curando. Eles conheciam, eles reconheceram Jesus. Quando eles veem Jesus passar naquela cidade. Naquele momento eles reconhecem Jesus. E nós vemos isso no versículo do 11 ao 13. Que fala: ao entrar num povoado, os 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Aqueles homens, eles reconhecem então Jesus como sendo o Filho de Deus. E para que o milagre aconteça na minha e na sua vida, nós precisamos reconhecer Cristo. Precisamos reconhecer não só quem Ele é, mas reconhecer o poder que Ele tem para operar milagres. Porque Ele tem poder. A igreja nos dias de hoje, nós vemos que as pessoas estão muito incrédulas, não acreditam mais em milagres. Ou por tantas coisas que nós vemos às vezes nessas igrejas neopentecostais, a gente acaba olhando muita coisa, acaba deixando de acreditar que Jesus pode curar. Mas o lema da nossa igreja é qual? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele curou lá atrás, Ele tem poder para curar hoje. Ele é poderoso. Conhecer a Cristo, saber os seus atributos, saber quem Ele é, saber o poder que Ele tem para operar, conhecer a Tua palavra, faz toda a diferença na minha e na sua vida. Porque se reconhecemos quem Ele é nas nossas vidas, e o poder que Ele pode operar, e o poder que Ele tem a operar, os milagres acontecerão. Aleluias. Nós precisamos ter fé e acreditar. Porque a palavra de Deus mesmo diz, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nesta noite, eu e você precisamos ter fé. Você sabia que a dúvida, quando ela entra no meu e no seu coração, ela neutraliza a fé? Ela neutraliza a fé. Quando entra a dúvida no nosso coração, a gente não consegue acreditar que o milagre pode acontecer. E sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Como nós lemos aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez se nessa noite, você, irmão ou irmã que está aqui, ao longo da sua caminhada cristã, você perdeu a fé, a esperança. Creia, o nosso Deus é o mesmo. Ele opera milagres. Ele é fiel, Ele é poderoso. Aleluias. Conhecer Jesus e saber quem Ele é, faz toda a diferença na vida cristã. Aleluias. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é poderoso. Você não serve a qualquer Deus. Você serve a um Deus poderoso, a um Deus fiel. Aleluias. E Ele é poderoso para curar quem Ele quer, a hora que Ele quiser. Porque Ele é Deus. Algo de curioso nesse texto é que aquele homem não era apenas um leproso, ele era também um samaritano. E o samaritano era um povo menosprezado pelos judeus. Por isso que por isso que o evangelho é até narrado aqui. Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E antes um pouquinho fala assim, que um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu-lhe. E este era um samaritano. Eles eram um povo excluído.
por ser composto por mestiços e idólatras. E Lucas, quando ele relata aqui a cura desses homens, ele destaca que a graça é para todos. Ela não é só para o judeu, ela é para todos, porque um samaritano também foi alcançado, foi purificado e foi salvo. Aleluias. Muitos milagres que Jesus realizava, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que todos eles têm um porquê. Aleluias. As pessoas eram todas muito atraídas pelas curas, porém, Cristo as queria apresentar o evangelho. E há algo nessa noite que eu e você precisamos entender, como cristãos, como servos de Deus. Que nós cremos que Deus cura e Ele tem todo o poder para curar. Ele é fiel, Ele tem todo o poder para curar. Porém, Ele vai fazer a vontade dEle. E nós oramos a oração do Pai Nosso. O que a oração dominical nos ensina? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha e não é a sua vontade que vai ser feita, mas sim a vontade de um Deus soberano. A vontade de um Deus poderoso. É a vontade dele que vai prevalecer nas nossas vidas. Nós vemos muitos e muitos orando, e por vezes a gente já viu até pessoas determinando cura, colocando situações, encurralando como se Deus tivesse que curar. Deus faz a vontade deles, irmãos. A vontade dele vai prevalecer na minha e na sua vida. Ele tem todo o poder para curar. Ele tem todo o poder para fazer a vontade dele. Ele é Deus, ele é soberano. Ele é fiel, ele é justo. Mas você pode pensar assim, pastora, mas se Deus é soberano e sabe de todas as coisas, eu preciso orar? Eu preciso apresentar a Ele? Ele já sabe de tudo que eu preciso? Nós precisamos apresentar as nossas petições ao Senhor todos os dias. Apresentar a Ele, mas em humildade falar, Senhor, eu te apresento a minha vida, eu necessito de cura, eu necessito de um milagre, mas contudo seja feita a tua vontade. É isso que eu e você precisamos aprender. É isso que nós precisamos aprender. E o livro de Tiago fala assim, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Nós precisamos orar, nós precisamos apresentar em oração ao Senhor as nossas causas, as nossas súplicas. Nós necessitamos orar. Precisamos todos os dias estarem ligados com Cristo. Devemos apresentar a Ele a nossa vida, as nossas causas. Devemos orar sim por cura, mas respeitar a vontade de Deus que é soberana. Eu tenho até um testemunho, os irmãos já até sabem, muitos aqui da igreja, mas os irmãos talvez que estão visitando não saibam. Quando eu tive meu filhinho, Natan, depois de alguns meses eu fui diagnosticada com depressão. E foi momentos muito dolorosos que eu e meu esposo passamos, porque a gente não entende o propósito de Deus nas provações, né? Nós não sabemos o porquê passamos. E sendo cristão, servo de Deus, conhecendo a palavra, muitas e muitas vezes, mas muitas, irmãs, muitas, eu falava assim, eu não vou suportar, eu não vou aguentar passar por isso, eu não sei por que eu estou passando por isso. Eu falava até para o meu esposo. E eu falava, Senhor, me cura, eu não posso continuar desse jeito, eu preciso ajudar meu esposo, eu preciso ajudar ele a cuidar da tua obra, a cuidar da igreja. E foram 2 anos e meio de muito sofrimento, irmãos. Muito sofrimento. Deus nos sustentou em todos esses momentos, mas foi muito difícil todo esse período que a gente passou. E é até engraçado, eu passei por tratamento psiquiátrico, psicológico, passei com um psicólogo um período. Só que não, assim, resolvia, né, naquele momento, mas não tinha sido curada de fato. Né? Eu estava ainda muito mal, tinha muitos altos e baixos,
E era muito difícil, porque eu tinha crises, às vezes, de ansiedade indo trabalhar, dirigindo. E um dia eu estava num culto, eu clamei tanto a Deus, eu clamei tanto ao Senhor para que o Senhor cumprisse a vontade dele na minha vida e que ele me mostrasse o que ele queria de mim com tudo isso. O que ele queria da minha vida, da minha família. Irmãos, e naquele culto, parece que como um passe de mágica, assim, aquele culto eu fui curada. Depois daquilo, depois passou, eu pedi para o Senhor, mas eu não percebi que foi naquele dia. Eu só percebi depois que os dias foram passando. Porque eu não tinha vontade e prazer nas coisas simples da vida. Eu não tinha vontade de escovar meus dentes, eu não tinha vontade de pentear o cabelo, eu não tinha vontade de coisas simples da vida. A gente perde a vontade de fazer coisas simples. O dia estava lindo, ensolarado, eu não tinha alegria. Eu não tinha alegria de levantar da cama. Eu levantava porque eu precisava cuidar do meu filho. E eu precisava fazer as coisas em casa. Mas aí eu comecei a sentir alegria nas coisas. Eu comecei a sentir prazer em coisas que eu não estava mais sentindo. Eu comecei a sentir alegria num dia ensolarado, em ver os pássaros cantando. Aí eu falei, Jesus me curou. Irmãos, e é tão tremendo, porque hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Foram 2 anos e meio de muita tristeza e sofrimento, mas hoje, quando chegam pessoas até nós aqui na igreja, passando por momentos difíceis e com depressão, parece que o Senhor me mostra o coração daquela pessoa. Eu consigo sentir a dor e a angústia que aquela vida está passando. Por quê? Porque eu vivi. Porque eu passei na pele. Então o Senhor me fez entender a dor do meu próximo. E hoje eu entendo o porquê de tudo isso. Eu fui curada por Cristo. Eu creio que o Senhor me curou. Que Ele deu a cura para a minha vida. Mas muitos não têm a cura aqui nessa vida. Mas saiba você, irmão, irmã que está aqui nessa noite. Esse pequeno tempo que nós passaremos aqui nessa terra não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Às vezes você pode não receber a cura aqui agora, nesse pequeno tempo que estamos peregrinando nessa terra. Mas creia que você receberá a cura com o Senhor Jesus. De um jeito ou de outro seremos curados por Cristo. Aleluias. Isso deve te trazer alegria no seu coração nesta noite. Saber que o Senhor, Ele cura. Aleluias. E algo também que me chamou a atenção. A gratidão deste homem pelo milagre gerou a salvação. Esse homem foi salvo pela gratidão. Olha que coisa linda. No versículo 14 até o 16 diz assim: ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. E no final, no verso 19, diz assim: então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Aleluia. Esse leproso não recebeu apenas a cura física. Esse homem também recebeu a salvação da sua alma. A salvação. E aqui seria de se esperar que todos os outros 9 voltassem dando glória a Deus também. Pensa, irmãos. Esses homens eram excluídos do seu convívio. Pensa, ter que deixar família, filhos, esposas, eles eram excluídos, apartados. Mas recebemos? Ou sequer lembramos de agradecer a Deus? Irmãos, eu costumo dizer que nós somos eternos devedores. Porque o que Cristo já fez lá na cruz do Calvário, o que Ele fez pela minha e pela sua vida lá naquela cruz, sem merecer, miserável, pecador e falho que eu e você somos, porque nenhum de nós sequer merecíamos. Tudo que Ele fez por nós já é muito, nós temos motivos
exaltar e engrandecer ao nome dele todos os dias. Pela salvação da sua alma. Aleluias. Porque ele morreu para nos dar vida e uma vida eterna. Aleluias. Louvado seja Deus. Podemos receber a cura aqui nessa vida, mas se não recebermos a cura aqui nessa vida, se lembre que há um lugar preparado para mim e para a sua vida. Há um lugar de paz, de esperança. Quando a angústia, a tristeza, as aflições dessa vida quiserem te afogar, quiserem apagar a sua fé, lembre-se, há uma promessa de esperança. E falta pouco, irmãos. Perseverem, aguentem firme. Aguentem firme. A provação, a angústia, os dias maus vêm. Mas o Senhor tem promessas de vida para mim e para você. E promessas de vida eterna, aleluia. Se alegre nesta noite. Seja grato pela sua salvação. Se a cura não vier aqui agora, seja grato, agradecido. Porque o melhor Cristo já fez por mim e por você, lá naquela cruz do Calvário. O melhor o Senhor fez. Aleluias. Deus é bom. Em Salmo 107:8 diz: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Louve ao Senhor. Independente da circunstância, independente da dor, da aflição, louve ao Senhor. Exalte, engrandeça o nome dele. Esses homens, os 10 foram purificados. Apenas um volta glorificando. Seja você a diferença. Glorifique ao Senhor em todas as circunstâncias. Sabemos que os dias de dificuldade, de angústia, de aflição que a enfermidade bate, que a tristeza, que a angústia bate, é difícil mantermos o sorriso no rosto. Não é verdade? É difícil mantermos o sorriso no rosto. Mas lembre-se, quando a tristeza, a dor, a angústia vier, lembre, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. A alegria virá na minha e na sua vida. Cristo está voltando, irmãos. A cura, ela pode ser física. Nós podemos receber a cura física aqui, mas muito mais que a cura física, Ele quer dar a cura espiritual. A cura que a minha e a sua alma precisa. Jesus, Ele quer curar as nossas vidas. E eu e você precisamos entender nessa noite. Precisamos entender que a cura que o Senhor nos dará, independente se formos curados aqui, porque Ele tem o poder, só que será feito segundo a vontade dEle. Continuemos orando, para que a vontade do Senhor seja feita na minha e na sua vida. Porque Ele fará o melhor por nós. A sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Ele fará o melhor por nós. O Senhor, Ele é fiel. Ele não desampara os seus. A palavra de Deus não fala? Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Existem justos aqui nesta noite? Existem servos do Senhor? Crentes fiéis ao Senhor? Que independente da circunstância, independente da dor, independente se a cura vier, se a cura não vier, louve ao Senhor, aleluias. Exalte, engrandeça ao Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele fortalecerá as nossas vidas, dia após dia. Continue lutando, clamando, persevere até o fim. Aleluias. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Muito mais que a cura física, irmãos, é a salvação da sua alma, aleluia. Talvez até aqui, talvez você não sente mais o prazer e a alegria da salvação. Você ora e não sente mais essa alegria. Peça ao Senhor nesta noite, que muito mais que a cura física, Ele quer curar sua alma. Ele quer fortalecer a sua vida, para que você persevere até o fim, como um crente fiel, aleluias. Dias maus todos passaremos, teremos muitas aflições nessa vida, muitas angústias, muitas provações,
Mas persevere, crente, nesta noite. Persevere nesta noite. Aleluias. O Senhor tem palavra de cura para mim e para a sua vida. Aleluias. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos primeiro reconhecer quem Ele é. Reconhecer que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele tem todo o poder para curar. E também sermos agradecidos a Ele. Porque o melhor que Ele podia fazer na minha e na sua vida, Ele já fez lá naquela cruz. Se humilhando em morte de cruz. Em morte de cruz, uma morte humilhante, o nosso Salvador. Ele passou por um momento muito difícil, pela minha e pela sua vida. Abrindo mão da sua vontade e cumprindo a vontade de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Não se esqueça nesta noite, que independente se a cura, se o milagre vier na sua e na minha vida nesta terra, se não vier, continue louvando a Ele. Seja grato a Ele por todas as coisas que Ele tem feito. Exalte e engrandeça, aleluia, o nome do Senhor, porque eu tenho certeza, e isso é o que a palavra de Deus nos fala, que as promessas eternas serão maravilhosas e grandiosas para mim e para a sua vida. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, aleluia, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, essa noite, tenha esperança de uma vida gloriosa com Cristo. Sem tristeza, porque tudo aqui já vai ser passado e lá estaremos louvando, exaltando, engrandecendo o nome dEle. Aleluias! Ele tem promessa de cura física, mas de cura espiritual nessa noite. Para mim e para a sua vida. Creia nas promessas do Senhor. Aleluia, que são infalíveis. Nesta noite, reconheça Cristo como soberano em sua vida. Creia que Ele tem todo o poder para curar, segundo a vontade dEle. E Ele fará. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Creia, ore, apresente ao Senhor a sua vida. Talvez você chegou aqui angustiado, com o seu coração aflito. O Senhor quer curar a sua vida nesta noite. Ele quer trazer aquela paz que excede todo o entendimento que só há nele. Só em Cristo podemos ter paz e alegria verdadeira. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. Não tem paz, não tem alegria. E se tiver, uma alegria momentânea e barata. Uma alegria barata. Mas Cristo não. Além de te dar vida eterna, Ele quer te dar uma vida em abundância, uma vida feliz. Uma vida feliz. Aleluias. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu gostaria de orar por você nesta noite. Creia que lá não haverá mais choro. Lá não haverá mais tristeza. Talvez nesta noite, o seu coração está muito longe, está muito distante das promessas de Cristo. Talvez você nem se lembre ao acordar, ao levantar, que Jesus está voltando. Talvez você nem se lembre que Cristo tem promessas duradouras e eternas para a sua vida. Talvez você esqueceu na sua caminhada cristã. Está preocupado só com aqui e o agora. Mas Cristo não, Ele quer te dar vida eterna. Quer curar a sua alma e trazer paz e alegria ao seu coração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Creia que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não operar o milagre aqui, Ele continuará sendo Deus. E a sua vontade soberana vai prevalecer sobre a minha e a sua vida. Nunca se esqueça disso. Porque muitos acham que Deus tem obrigação de curar. E se Ele não cura, sai da igreja.
deixa de servir a Cristo. Mas espera aí. Nós estamos o servindo pelo que ele é ou pelo que ele faz? Estamos o servindo pelo que ele é ou pelo que ele pode operar na minha e na sua vida? Nós estamos o servindo pelo que ele é. Porque conhecemos a Deus. Conhecemos os seus atributos. Sabemos quem é o nosso Deus. Que ele é fiel, poderoso, santo, justo. Ele é tremendo. Aleluias. Louvado seja Deus. Eu gostaria de orar por vocês. Aleluias. E eu vou pedir também para o Ministério de Louvor depois já se colocar aqui, porque nós estaremos louvando ao Senhor. Nessa noite, irmãos, muito mais que a cura física, Ele quer curar sua alma. Não se esqueça disso. Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E quando você fizer a oração dominical do Pai Nosso, você se lembre mais uma vez que a vontade dEle será feita, assim na terra como no céu. Porque nós oramos muitas das vezes essa oração dominical e nos esquecemos que a vontade dEle é soberana. Soberana a minha e a sua vida. Feche os seus olhos. Aleluias. Nesta noite, se você perdeu a alegria e o prazer de servir a Deus e se esqueceu das promessas de Deus na sua vida, que o Senhor o faça lembrar nesta noite em nome de Jesus. Que a cura física venha na sua e na minha vida, se assim for a vontade de Deus. Mas que Ele venha curar nossa vida, nossa alma. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, aqui estamos nessa noite na Tua presença, Deus. Aqui estão a vida dos Teus filhos, Deus, eu não sei como eles chegaram nesta noite. Eu não sei como cada um se encontra, Deus. Eu não sei o que cada um tem clamado, tem buscado, Senhor Jesus. Qual é a cura física que os teus filhos precisam, Deus? O Senhor é quem conhece, é quem sonda, é quem esquadrilha os corações e sabe da necessidade de cada um deles, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nesta noite eu oro e peço ao Senhor, Pai, cumpra a tua vontade, Deus, na vida dos teus filhos, Pai. Senhor Jesus, eu sei que por vezes choramos, clamamos, gememos, ó Deus, mas que o Senhor os ajude a passar pelas provações, perseverando em fé. Espírito Santo de Deus, que eles venham entender os propósitos do Senhor em meio às enfermidades, ó Deus. E nós cremos que o Senhor tem poder para curar e visitar cada coração aqui nesta noite. Aquele que chegou abatido, ferido, cansado, angustiado, Senhor, traz ânimo, renovo, alegria, Espírito Santo de Deus. A alegria que só há em Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, toca nesta noite em cada vida, em cada coração, Pai. Cumpre o teu propósito, traz a cura da alma, Senhor. A cura física, Senhor Jesus. Cumpre o teu propósito sobre esta igreja, Pai. Espírito Santo de Deus. E aqueles que estão distantes de Ti, Senhor. Que estão, Senhor, com os corações, Senhor Jesus, longe de Ti, Jesus. Traz a cura que a alma deles precisa, Pai. Traz renovo, esperança, Senhor Jesus. Que eles se firmem nas Tuas promessas, ó Deus. Porque Suas promessas são infalíveis, ó Pai. Espírito Santo de Deus, se a cura não vier nesta vida, se a cura não vier aqui agora, Pai, que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim, até encontrarmos com o Senhor e sermos curados por completo. Espírito Santo de Deus, nesta noite, alcança cada família, cada lar, cada pessoa aqui representada, ó Deus. Traga a paz que o coração dele precisa. Traga alívio que a alma dele precisa nesta noite, Espírito Santo de Deus. Que a tua paz, que o teu Espírito Santo se faça presente aqui nesta noite, ó Pai. Renova aquelas pessoas que estão desanimadas, que estão abatidas, ó Deus, que estão pensando em desistir, que estão se entregando talvez para os prazeres deste mundo, ó Deus.
Espírito Santo de Deus, faz a tua obra nesta igreja, Pai. Cumpre o teu propósito nos corações e nas vidas aqui nesta noite, Pai. Eu oro a Ti, Senhor Jesus, e peço que o Senhor alcance cada coração, Pai. Porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia, ó Deus. Traga cura, alívio, refrigério, Senhor, segundo a Tua vontade, ó Pai. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque cremos que o Senhor já operou em nosso meio. Nós cremos que o Senhor é um Deus fiel, santo, justo e que não desampara os seus. Obrigada, Senhor. O meu coração se enche nesta noite de gratidão ao Senhor pelas bênçãos concedidas. E eu me alegro, Senhor, e sei, Pai, que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus da minha vida. Mas se o Senhor não fizer, o Senhor continuará sendo Deus. E que o Senhor ensine isso aos seus filhos, ó Pai. E que eles entendam que a Tua vontade, ela é soberana. A Tua vontade, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Senhor, nesta noite, cumpre o Teu propósito, Pai, sobre essas vidas, para a glória do Teu santo nome. Aleluias. Irmãos, se coloca de pé. Adore ao Senhor. Aleluia, aplauda ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Ele é Deus da minha e da sua vida. O adore pelo que Ele é. Aleluias. Eu louvo, eu glorifico a Deus por essa oportunidade de trazer a mensagem de Deus ao coração dos irmãos. E não se esqueça das promessas do Senhor, porque elas são infalíveis. E são promessas eternas e verdadeiras para mim e para a sua vida. Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor, porque Ele merece. Louvado seja Deus. Aleluias. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Irmãos, você sabia que tem multiformas de Deus nos curar? Também Deus usa os médicos, sabia? Às vezes a gente tem um preconceito, né? Eu mesmo já fiz um tanto de cirurgia aqui. E às vezes acontece algo na vida do cristão. Quantas pessoas eu orei e foi curada? Que às vezes estava com cirurgia marcada, cara, e chega lá, Deus operou um milagre e a pessoa não precisou fazer cirurgia. E eu precisei. Então, assim, eu continuei adorando a Deus, continuei amando Ele. Então, as coisas nem sempre acontecem da forma e do jeito que a gente quer. Mas Ele não perde o controle das nossas vidas, meus amados. Ele continua no controle de tudo. Mas eu creio que nessa noite, através da oração, através do poder do Senhor, eu creio que vidas foram curadas aqui. Talvez a sua doença não seja física, ela pode ser emocional. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele operou aqui nesta noite. Amém, meus amados? A palavra de Deus, ela não volta vazia. E que nós, como esse samaritano voltou dando graças, que o testemunho que você sair daqui dessa noite, você volte e conte mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, adorando ao Senhor. Já foi dado os avisos, só quero aqui dar mais um aviso. Esta igreja ama você, amém? Se sintam amados e acolhidos. Se precisar de nós aí, nós estamos dispostos a servir. Se tiver alguém aqui que estiver precisando de uma cesta básica, tem cesta aí, tá? Procure a Tati está aí hoje, e pegue uma cesta com ela aí e vê aí, se estiver precisando, pode procurar, tá bom, meus amados? A gente está aí para poder servir em amor à igreja, tá bom? Então vamos agradecer a Deus, que Deus possa te levar de volta para o seu lar em segurança, em paz. Não saia daqui sem dar um abraço nesse irmão que está aí do seu lado, tá bom? Diz para ele que você ama ele, diz para ele que você está aqui para servir ele em amor, porque é isso que Cristo nos ensina, amém? Troque contato, pergunte um pelos outros, como é que é seu nome, para a gente poder um ajudar o outro. Na fé cristã é assim, um anda junto com o outro, amém? Se um estiver fraco, o outro está forte para ajudar, amém, meus queridos? Então, vamos agradecer. Pai, te louvo, te agradeço, te bendigo.
te exalto, Senhor. Obrigado, Cordeiro Santo e Imaculado, pelo teu sangue derramado naquela cruz do Calvário em nosso favor, ali no nosso lugar, para que pudéssemos ter direito à vida. Te agradeço por esta igreja, pela vida de cada um dos irmãos que esteve aqui nesta noite. Peço ao Senhor que os leve de volta para os seus lares em segurança, livre eles no caminho de volta para o seu lar, aqueles que vão para a sua casa, que tenham uma noite abençoada de sono, de descanso, aqueles que vão sair daqui, vão trabalhar, que tenham uma excelente noite de trabalho, que o Senhor possa abençoar a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, as suas casas, as suas famílias, que hajam paz e que haja alegria dentro desses lares, e que nós, Senhor, possamos aprender contigo e servir uns aos outros para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado através das nossas vidas. Nós bendizemos a ti e agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça do Filho amado Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos reunidos aqui nesta noite e com todos os nossos irmãos em toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, tudo eu posso. E todos juntos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, meus amados. Amo vocês.